conversar agora com o Diego Afonso. Diego Afonso, seja bem-vindo ao programa Fiscaliza Geral. Você está sendo transmitido pela rádio Onda Digital, pela 92.3, aqui em Manaus, na região metropolitana, e também pela TV no canal 8.2. Já chega aqui no momento pegando fogo. Bom dia, Alex. Bom dia, Ananda. Bom dia, Coronel Menezes. Bom dia a todos os telespectadores, todos os ouvintes desse grande programa que leva informação comprometida e séria para todo o Amazonas e o estado do Pará também. Diego, você entregou uma carta em defesa da Zona Franca de Manaus no movimento União dos Vereadores do Brasil. O que é esse movimento? Tivemos semana passada nessa grande marcha do Legislativo, onde a União de Vereadores do Brasil, na pessoa do presidente Gilson Gonzatti, recebeu toda a comitiva dos vereadores, que levou uma carta aberta da Frente de Recuperação Econômica, que eu presido aqui da Câmara Municipal de Manaus, que por unanimidade aprovou essa carta aberta em defesa dos 106 mil empregos e de todo o polo de industrial do município. Não existe nenhum município mais afetado que Manaus. E é por isso que a gente defendeu isso no congresso que estivemos em Brasília e principalmente sensibilizar todo o legislativo brasileiro que muitas das vezes, Alex, desconhece, desse modelo econômico exitoso que o Amazonas, fincado aqui no coração da Amazônia, na nossa cidade de Manaus. Então nós entregamos e saímos de lá com compromisso do presidente de encampar essa defesa em luta, seja com os vereadores, seja com os prefeituráveis que estiveram em Brasília semana passada, da mesma forma como fazer com que se chegue também ao governo federal, porque está muito claro, o desconhecimento. Então, a função que me cabe, eu sou vereador, essa frente é dentro da Câmara de Manaus, mas com muito orgulho, entusiasmo, muita eloquência, fizemos a defesa e saímos de lá com esse compromisso do presidente de encampar e estará no mês que vem aqui em Manaus, no congresso que faremos aqui na Câmara, e ele vai sinalizar isso também, essa luta encampada com os vereadores de Manaus. Qual era o conteúdo que tinha nessa carta, Diego Afonso? Expondo os últimos decretos do governo federal, a ameaça que os empregos, não só da Zona Franca, diretos e indiretos, estavam sofrendo, e a Frente de Recuperação fez um levantamento de tudo isso, expôs isso para milhares de vereadores e no fórum permanente nós entregamos e chancelamos, tivemos a chancela do presidente para que encampe também essa luta, uma união que contém aí milhares de vereadores do Brasil afora, e ali foi o fórum permanente, contou com a presença de diversos candidatos a presidentes que se colocaram à disposição, já outros presidentes, e da mesma forma como estiveram presente o atual presidente Bolsonaro. E o presidente Bolsonaro recebeu essa carta? Eu acredito que o presidente deva ter. Eu não participei desse diálogo, reuni também, me procurei sempre estar com a bancada federal do nosso estado, porque tem feito tentativas, e eu acredito que inclusive, logo em seguida da minha defesa, da minha entrega no ato, o governador Wilson Lima, juntamente com o Coronel Menezes, foi recebido pelo presidente e fizeram tratativas. A nossa carta se chegou, não sei, também da mesma forma como os projetos de indicação e requerimentos que nós aprovamos na Câmara em defesa da Zona Franca de Manaus. Mas está muito claro. Eu acho que o posicionamento depois, inclusive, de uma entrevista calorosa aqui que antecedeu a nossa, eu acredito que está muito claro que o governo federal não recue dos decretos, sucessivos decretos, contando com o último de quinta-feira. Agora, o senhor, como empresário também, o que o senhor acha dessa redução do IPI? Não, eu não sou contra, fique bem claro, eu não sou contra com nenhuma redução de impostos, muito menos sou a favor da reforma tributária. O que nós está em jogo aqui é a permanência, é a garantia dos empregos do Manauara, da mesma forma o modelo econômico. Eu não me eximo jamais de discutir matrizes econômicas, como nós vemos discutindo aqui na Frente de Recuperação Econômica.
seja de biotecnologia, seja de turismo, seja da biodiversidade, seja da exploração de minérios e minerais. Mas o governo federal precisa ser claro nesses avanços que o governo federal está dando. Não existem quase 15 milhões de desempregados durante a pandemia. Né? Nós precisamos enfrentar e é célere. Aí nós vamos perder o modelo exitoso? Aí nós vamos deixar, aqui a classe política vai deixar, vai se calar diante? Não, nós precisamos enfrentar sim, continuar a defesa, continuar as discussões para que a gente tenha o avanço da biodiversidade, do turismo, do empreendedorismo, como tem alavancado, criar principalmente uma Manaus empreendedora. Esse é o nosso desafio enquanto frente, mas isso é competência do Executivo. Não confundam o Parlamento com o Executivo e o Governo Federal. Qual é a contrapartida? Nós sabemos aqui o que tem de minérios e minerais aqui, e isso, a bacia de Autazes, a Brasil Potássio está paralisada por uma suposta parte numa aldeia indígena de venda de artesanato que criaram. Cadê a liberação do IFAM? Cadê a FUNAI? Quer dizer, então, que aqueles institutos, aquelas ONGs do índio, ele não quer ficar a mercê com o pires na mão do governo federal, não. Ele quer receber pela exploração também e desenvolver, como já tem feito, só que à mercê da formalidade, né? No contrabando, e a gente está cansado de ver. Vamos enfrentar isso. A gente precisa do governo federal. Diego Afonso, a gente vai para o intervalo. Daqui a pouquinho a gente vai falar novamente de EPI e a gente vai falar de soluções, porque, na verdade, o IPI é mas aí existem outros impostos. Sim. E para saber aonde será essa competitividade. Você vai tirar daqui, vai repor aqui, a gente precisa saber que realmente, de fato, o que vai acontecer. Porque até agora são suposições. E aí, em cima de suposições, não dá para trabalhar, e você que é empresário sabe muito bem disso. Estou conversando com o vereador Diego Afonso, que esteve em Brasília entregando aí uma carta em defesa da Zona Franca de Manaus, e nós estamos falando sobre Zona Franca de Manaus. Diego Afonso, olha, esse decreto do presidente atinge ali agora as empresas de concentrados, atinge diretamente a Coca-Cola e a Ambev, e nós estamos falando de 15 mil empregos diretos. Nós estamos falando de um orçamento ali que entra para o governo do estado de mais de 9 bilhões de reais. Não estamos falando na casa de milhões, nós estamos falando da casa de bilhões de reais. E quando a gente se fala de toda essa cadeia, nós estamos falando diretamente de dinheiro que entra na UEA, de dinheiro que vai para os municípios do interior, de dinheiro que paga a folha de pagamento de prefeitura do interior e também da educação e da saúde. Como lidar com esse problema neste exato momento? Vocês que são vereadores, isso realmente é um problema ali dos deputados e dos senadores, mas isso causa impacto também ali na Câmara Municipal de Manaus, porque se trata de Manaus e vocês têm que defender aqui os interesses do povo que votaram em vocês. Alex, é como você mesmo falou, nós estamos falando de praticamente a principal matriz econômica. Se há culpa ou não de outros governos de desenvolver, toda matriz econômica ela é trabalhada entre 30 a 50 anos. E eu acho que, inclusive, tivemos avanço em algumas matrizes de minerais, minérios, mas é preciso ter o apoio do governo federal. Qual o sinal? Política é gestos, inclusive como politizaram esses decretos, né? Se vê, eu antecedi uma entrevista que praticamente é o exemplo da política brasileira polarizada, e eu venho de uma frente que, por não concordar por esse extremismo político, mas eu não fico em cima do muro, eu defendo os 106 mil empregos a 500 mil empregos diretos, eu defendo esses números que você falou, chega a 143 bilhões, um crescimento até 2021 de 30%, a nossa economia, o produto interno bruto do país. E nós vamos ficar de braços cruzados se os 106 mil empregos são aqui, na Manaus, na nossa capital, capital amazonense? Não, afetará direto a nossa economia, tudo aquilo que nós defendemos enquanto se propusemos a ser vereador. Eu defendo quem gera emprego e renda, eu defendo os empregados manauaras.
né, de diversos segmentos. O quanto eu fazer a minha voz chegar, seja ao presidente, seja a União Nacional dos Vereadores, seja a bancada federal, me irmanar os amazonenses, é isso que eu vou fazer, independente de partido ou não. Meu partido é o Amazonas, é os manauaras que me reconduziram à Câmara Municipal de Manaus, e é por eles que eu vou continuar a minha luta, seja pelo desenvolvimento, seja pela garantia dos empregados. Diego Afonso, você é candidato a deputado federal, pré-candidato a deputado federal. Você lá como deputado federal, qual é a medida que você tomaria em relação a essa medida do presidente Jair Bolsonaro? Você acha que a bancada federal do Amazonas está tomando as medidas corretas? Eu acho que a primeira carta aberta que o prefeito fez, eu acho que foi muito coerente, muito sensata, porém, o governo federal já deu clareza que não voltará atrás. As medidas cabíveis, judicial, eu acho que o governador está tomando. Eu acho que a garantia maior é a Constituição Federal, que prevê a Zona Franca, que blinda a Zona Franca. Agora, se não houver, a Amazônia não pode esperar, né? A gente precisa ter outras garantias, e eu dei isso no plenário da Câmara. Por que não a exploração aqui de cassino? Não tem uma medida, não tem um projeto de lei para liberação dos jogos? Por que não na Amazônia, por 30 anos, exclusividade? Porque nesse projeto que tem na Câmara Federal, será um por estado. Por que não aqui? Nós temos aqui o Tropical que está pronto para operação. Dentre outros aí da rede hoteleira, você imagine o quanto de recursos que viria para cá, assim como outros exemplos aí de países que fizeram e desenvolveram, perderam os números. E a gente fala, quando fala de indústria, o investimento é bilionário, né? Milionário agora nas cadeias hoteleiras, mas nós precisamos criar de fato um polo de turismo, nós precisamos enfrentar, sim, a biotecnologia, a biodiversidade, a gente precisa enfrentar essa liberação e o fomento do minério e dos minerais, assim como o Pará já fez, e a gente ainda engatinha aqui. Olha só, a gente trava um debate agora, neste momento, e é importante o momento que o Amazonas passa, porque por muitos anos a gente não se falava de matrizes econômicas para o nosso estado. A não ser a Zona Franca, exatamente. né? Tiveram aí vários ensaios, a gente teve a Zona Franca Verde, terceiro ciclo, que foram projetos que não tiveram avanços e foram projetos que não ficaram para trás, né? Mas, de fato, a gente não discute, por exemplo, a questão do minério. Discute sem vaidade política, sem bandeira política, discuta de forma racional o que nós vamos fazer com os minérios que estão aqui, porque estão sendo explorados. Alguém está ganhando dinheiro com essa exploração. E de forma ilegal. Exatamente. O cassino, por exemplo. Se faz cassino ilegal aqui no estado do Amazonas. E quem ganha com isso? Ou seja, se faz todas essas operações ilegais aqui, mas alguém ganha dinheiro com isso, e esse dinheiro não gera emprego, esse dinheiro não entra no estado, enfim. Mas não se discute esse tema aqui, porque quando se discute, se divide. A esquerda pensa de um jeito, a direita pensa de outro jeito, e o povo que está lá na ponta, que precisa trabalhar, que se lasque. A população já vem explorando tudo aquilo que você falou ainda há pouco. Alguns ganham dinheiro, e aí a gente vai perdendo as nossas matrizes econômicas por simples prioridades de alguns grupos aqui econômicos. Eu não fico em cima do muro, Alex, eu sempre tive a minha vida ainda curta, estrada pública, mas eu disse em outro momento aqui, inclusive na Onda Digital, que eu estaria preparado para enfrentar qualquer desafio com a mesma independência que eu sempre tive em qualquer sigla. Foi assim no União Brasil, né, com muita tranquilidade na minha vinda, na minha composição, deixei muito claro para a Nacional, da mesma forma com a bancada que a gente fez e montou na Câmara Municipal de Manaus. E é assim que a gente vai continuar defendendo, né? Uns ganham, uma minoria, né? Mas de fato, ilegalmente, né? Seja no ouro, seja
na exploração da silvinita, seja nos jogos eletrônicos, que aqui em Manaus existe, né? Todos nós sabemos disso, e ao invés de legalizar, a gente vai facilitando a evasão de divisa. Exatamente. Quais são as soluções jurídicas que a Câmara Municipal de Manaus está buscando, mesmo não sendo de competência da Câmara Municipal de Manaus, que é uma competência da Assembleia Legislativa, mas vocês lá na Câmara Municipal de Manaus, qual é as soluções jurídicas que vocês estão buscando para a defesa, neste momento, da Zona Franca de Manaus? Na verdade, a função que me cabe é exatamente indicar, debater junto à frente, junto aos 15 vereadores que compõem a frente, aos 41 vereadores que, por unanimidade, estão defendendo também o nosso polo industrial, discutindo novas matrizes econômicas, aqui como a Ananda muito bem colocou, a questão do turismo, outras, o empreendedorismo, o polo digital, que hoje já é uma realidade e que tem crescido pujantemente através da administração muito bem feita aí da Centep, da gestão do prefeito Davi Almeida, né, que tem, com toda certeza, com muita clareza, de criar esse ambiente ali no cassino, aqui naqueles prédios antigos, e tem revitalizado, e tem feito regaton, e tem discutido outras tecnologias, e a Câmara vem fazendo a sua parte, legislando em favor da Secretaria de Inovação. Da mesma forma, e eu passo aqui um dado importante, Manaus hoje é o 5º polo digital, informação e tecnologia. E eu tenho certeza que se a gente criar esse mecanismo enquanto parlamento e gestores públicos em Manaus, a gente passa Santa Catarina. Uns dizem que não, Manauara não tem aptidão tecnológica. O meu filho, eu já vejo escola de robótica que eu não vi aqui. Eu nunca vi no tempo na nossa geração. E aonde eu vou, eu vejo escolas de robótica públicas, privadas. Isso é um sinal claro que a geração Y está preparada sim para as novas tecnologias e nasce já com tablet, com smartphone, já nasce praticamente programando, né, essas novas tecnologias. Portanto, é o nosso desafio criar isso para ontem, porque não é possível que nós vamos ficar sempre com o pires na mão do governo federal. Exatamente, uma caneta acaba com o nosso modelo. Exatamente, com toda a geração de economia do estado do Amazonas. É uma caneta BIC, qualquer caneta, né? O cara vai lá, assina o decreto e que se acabe aqui com a Zona Franca de Manaus. Mas eu vou fazer uma pergunta mais direta, Diego Afonso. Você acha que houve incompetência dos políticos que passaram pelo governo do estado do Amazonas de não discutir e de não criar matrizes econômicas capazes de gerar emprego e renda para o povo do Amazonas? Lógico, claro. Incompetência a potencialidade do nosso estado, eu já escuto esse discurso há muito tempo. Já está, inclusive, regionalizada por diversas secretarias de economia, Cefaz, a gente já sabe qual é o potencial de cada região, mas falta desenvolver. Nós aqui discutimos e sabemos. Aqui a Ananda me deu uma roda clara aqui do turismo, da cultura. Discutimos aqui, inclusive, a cadeia produtiva aqui cultural, incluindo a religiosidade, como o Pará vizinho aqui avançou muito e nós estagnamos. A culpa é da classe política. É dos ex-governantes, atuais governantes. A gente não pode abrir discussões fervorosas como essa aqui da manhã somente quando a Zona Franca estiver ameaçada. Isso ao longo do tempo, ao longo das gestões. E o que avançou? Na prática, nada. Da prática, nada. E a gente começa, eu tenho uma origem interiorana, a gente vê muito minúsculo ainda o pensamento de alguns governantes prefeiturais. Você denuncia, inclusive vários aqui, pela independência, o jornalismo sério que faz, Alex. A gente precisa mudar isso. Contratos absurdos. Contratos absurdos e que não existe. É por isso que não há desenvolvimento, né? Prefere gastar o recurso público federal naquelas mesmices e o desenvolvimento vai ficando para trás. Um exemplo aqui, a Nana estava citando, é que o turismo. Como é que o turismo vai ser prioridade para qualquer gestor se ele não botar boa parte do recurso dele lá e desenvolver? Fomentar, né? Como é que o empreendedor,
o autônomo lá da Praia do Tupé vai, de fato, ter uma formação ali empreendedora para o negócio dele, incrementar o negócio dele, se ele tiver direto um fomento ao turismo. Exatamente. Não vai. Como é que a quadrilha, que eu fui ontem lá no Petrópolis, ela vai ter aquele recurso, de fato, se não for a emenda do vereador... Não, tem que ter um turismo, de fato, assim, como Campina Grande faz com o maior festival o Festival Junino do país, como o Círio de Nazaré faz com o cultural Pará, religioso com o Pará, né? E assim sucessivamente. Nós estamos com uma cultura riquíssima, com o turismo batendo na porta. Porque, veja com muito bem, pouco. O que acontece? Essa questão cultural e do turismo é mais voltada para Parintins. Né? Tem outras coisas também. Eu sou, lógico, a favor de Parintins, o festival maravilhoso que traz muito dinheiro para o Amazonas. Turismo também é questão, mas eu acho que tem que ser mais além disso. A gente não tem só Parintins. Eu acho. Tem Cirandas também, lá de Manacapuru. A minha posição é uma posição muito radical em relação a isso. Nós estamos sentados aqui no maior estado com mineral, por exemplo. E não podemos deixar que esse estado seja explorado do jeito que está, pelo garimpo ilegal, sem um estado de direito ganhar um centavo em relação a nada. Nem o município que é explorado, nem o estado que é explorado, e se gera emprego nesses garimpos de forma clandestina, completamente com as pessoas vulneráveis. Inclusive, vai ser a minha pergunta para o próximo bloco, para o vereador Diogo Afonso. O Fiscaliza Amazonas agora é Fiscaliza News. O seu canal cotidiano de informação está ainda melhor, mais abrangente, ampla cobertura e o mesmo compromisso de sempre com os fatos da região norte do Brasil e do mundo. Quer informação de qualidade? Faça como mais de 600 mil pessoas e fique por dentro das notícias em fiscalizanews.com.br. Fiscaliza News. Informação com credibilidade. Só na Onda Digital você ouve as músicas que marcaram época. E fica bem atualizado o dia inteiro, com notícias em tempo real, local e do mundo inteiro. Onda Digital, uma rádio para pessoas como você. Seja qual for o seu projeto ou necessidade, a Gráfica Express faz. Banner, faixa, outdoor, envelopamento de veículos. E fica bonito. Também faz fardamento, bordado e até painéis decorativos. Sabe aquelas almofadas, chaveiros e canecas personalizadas? Faz isso e muito mais. É só chamar no 99388-6602. Gráfica Express. Tudo em serviços de gráfica e comunicação visual. Programa On e Tal, todo sábado e domingo. Seu final de semana com muita música e informação do Brasil e do mundo. Começa às 14 horas de Brasília. Manaus, 13 horas, aqui na Onda Digital. O Fiscaliza Amazonas agora é Fiscaliza News. O seu canal cotidiano de informação está ainda melhor, mais abrangente, ampla cobertura e o mesmo compromisso de sempre com os fatos da região norte do Brasil e do mundo. Quer informação de qualidade? Faça como mais de 600 mil pessoas e fique por dentro das notícias em fiscalizanews.com.br. Fiscaliza News. Informação com credibilidade. Com uma programação variada, música de qualidade, informação com credibilidade a todo momento e um público cativo. A Onda Digital é a rádio que mais cresce em audiência. Por isso é a melhor opção para quem quer ter a sua marca na mente de milhares de pessoas. Quer vender mais ou promover sua marca? Anuncie na Onda Digital. Ligue 992510709. Rádio Onda Digital. Onda Digital. A rádio que viaja no tempo. Anos 60. Anos 70. Onda Digital. A sua rádio. Programa Dia a Dia. A sua revista eletrônica de segunda a sexta. Horário de Brasília, 10 horas da manhã. Manaus, 9 horas. Com música,
Bate-papo sobre política e entrevistas, aqui na Onda Digital. Só na Onda Digital você ouve as músicas que marcaram época. E fica bem atualizado o dia inteiro, com notícias em tempo real, local e do mundo inteiro. Onda Digital, uma rádio para pessoas como você. Fiscaliza Geral. Serviço com responsabilidade. Já estamos de volta com o programa Fiscaliza Geral aqui na sua rádio, Onda Digital, na 92.13 e também na 104.7 aí no estado do Pará. E também na nossa TV, no nosso canal aberto, no canal 8.2. Você pode participar do nosso programa falando conosco, com a gente neste número que está aparecendo aí no rodapé da sua televisão. É o 993-34-1870. Eu estou conversando com o vereador Diego Afonso. Falei no último bloco, vereador, sobre a questão do minério aqui. Se fala muito, mas se discute pouco em relação ao minério. Quem é que ganha dinheiro hoje explorando ouro aqui no estado do Amazonas? A prefeitura não ganha, o governo não ganha, e as pessoas que trabalham no garimpo trabalham de forma precária. Ou seja, mas não se discute, isso é um tabu. Não pode tocar no ouro, não pode tocar no minério, não pode derrubar árvore. Nós temos que ser a palmatória do mundo. Mas em compensação, quanto é que entra de dinheiro aqui para compensar todo esse sacrifício? Nada. Eu lhe respondo, Alex, e eu fico muito tranquilo para implorar. Não se tem como explorar o ouro, explorar minério e mineral se não tiver o suporte do governo federal. O governo federal precisa ser célere na liberação dessas bacias, nas soluções para essas áreas indígenas, juntamente à FUNAI, da mesma forma como fomentar o nosso turismo de fato. O ministro do Turismo esteve em Barcelos, né? Saiu encantado. E qual foi o recurso do Fundo de Turismo que chegou em Barcelos? Qual foi o recurso que chegou no Amazonas? É isso que nós precisamos, com muita cautela, pedir esse gesto do governo federal. Eu estou aqui diante do índice monetário internacional de hoje, que dá o Brasil com 0,8 da América Latina. O pior está atrás do México, está atrás da Bolívia, Alex. E a gente precisa enfrentar isso, e é com o governo federal. Aí sim, eu lhe digo que o Estado, a União ganha, o governo do Estado ganha, o munícipe e o município, pelo ISS, de toda essa exploração. Nós vimos aí uma caravana de garimpeiros agora na Bacia de Altazes também. A Bacia de Altazes é uma das mais ricas em minérios e minerais. Não se discute a Brasil Potássio, que no seu 12º shaft já dava a maior da América Latina, suprindo a necessidade do Brasil e uma exportação em longa escala para o resto do mundo. E por que nós vamos ficar aguardando por 5%, segundo a FUNAI, uma área indígena que vendia artesanato e tal, um índio? A gente está cansado de ver aí os índios em diversos escândalos aí, né, explorando as suas áreas, mas ilegal. Ilegal, só quem perde é a população, é o país, é o estado, é o município. Olha, a gente vai falar aqui agora, falando ainda nessa exploração ainda de minério aqui no estado do Amazonas, a BR-319. 13 anos do governo PT, 8 anos que nós tivemos o ministro aqui do estado do Amazonas, no ministro do Transporte. Agora está chegando no fim de 4 anos do governo Bolsonaro e a BR-319 continua sem asfaltar o trecho do meio. Nós continuamos isolados do resto do Brasil. Impressionante isso, gente. Que maldade contra o estado do Amazonas. Só que aí tem questões jurídicas, ambientais, questões políticas, porque a bancada federal promete, quando ainda não se elege um deputado federal, que vão resolver, mas na hora de enfrentar o problema, de se unirem, não sai. Pelo amor de Deus, vai sair isso quando? Nunca. O problema é asfaltar, vamos fazer rodovia.
Vamos discutir outro modal. O problema é que nós não podemos mais ficar isolados do mundo aqui. E não se discute isso. Esse isolamento é incalculável, né, Alex? E isso, com toda certeza, deverá ser a prioridade de toda a bancada federal, todo o cenário político. Tem político que se elege com essa bandeira, de fato. E na prática, a gente viu alguns avanços, isso tem que ser reconhecido, né, do ex-ministro que esteve na região, destravou muita coisa, avançou, mas é preciso ser prioritário isso no Estado, né? O isolamento custa muito caro ao desenvolvimento, a toda aquela região ali da Transamazônica. E se isso não for prioridade, apesar de ter outros modais que eu digo que na verdade as nossas estradas são os rios, mas cadê o balizamento que não sai das calhas de rio, né? Que com certeza desenvolveriam muito mais e facilitariam a navegação? Da mesma forma, mas eu acho que a prioridade de toda a bancada federal, reeleita ou não, tem que ser a Transamazônica, senão nós não sairemos do isolamento. Mas o entrave, lhe respondendo, é jurídico e ambiental, né? Essa, com toda certeza, é o maior entrave e isso o governo federal não enfrenta. Eu acho que nem o governo federal e nem a nossa bancada. Porque a gente... É uma questão, assim, de vaidade política. Nesse momento que o Brasil vive, de esquerda e de direita, eu acho que todo mundo pode levantar bandeiras de esquerda, de direita, enfim, no centro não se fala, mas eu acho que o Amazonas é maior do que as vaidades políticas nesse momento. E a gente percebe que a bancada não se une em relação à BR-319. Com toda certeza, Alex, eu vim agora, participei da fusão de um partido que, por não concordar com esse extremismo brasileiro, o maior prejudicado é a população. Por não concordar, nós estamos aí num centro-direita, né? Todos os meus posicionamentos são muito claros, mas é preciso. Eu, quando fui superintendente de habitação, por exemplo, eu sentava com o Ministério Público Federal e fazíamos TAC, discutíamos com todos os entes ali para uma liberação, por exemplo, do Anel Sul, questões de indenizações de áreas habitacionais e que estava irregular. E nós avançamos, É da mesma forma como a bancada federal precisa se fazer. Não se restringir somente a audiências públicas que levantam o problema, mas não é uma questão permanente, assim como nós estamos fazendo com a Zona Franca, né? Existe um fórum municipal que discute com todos os entes da federação e toda reunião a gente avalia o avanço que houve, como se teve na última quinta-feira. Eu não estava em Brasília, mas para se ver a avaliação de tudo aquilo que foi discutido. Se não for permanente, não avança. A gente agradece aqui a participação do Diego Afonso, que tem que sair correndo aqui para a Câmara Municipal de Manaus, que tem aí sessão hoje. E, Diego Afonso, eu gostaria que você fizesse as considerações finais. Alex, eu quero mais uma vez agradecer a oportunidade aqui que o programa Fiscaliza Geral, que leva informação séria e comprometida para todo o estado do Amazonas e para o Pará. O nosso mandato é assim, transparente e fiscalizativo, também muito independente, para que de fato a gente faça o mandato ser de fato a ressonância, né, da população de Manaus e do estado do Amazonas. Sempre o nosso mandato estará à disposição da Onda Digital e do programa Fiscaliza Geral. Olha, eu vou te chamar na próxima vez para a gente falar do Grupo Atem, que tem um monopólio aqui do combustível. Aqui na próxima oportunidade, inclusive já vou deixar aqui para minha produção já agendado, que não sei se você pode falar sobre esse assunto. Pode. Alex, eu estou à disposição. A gente já fez outra discussão, inclusive, sobre a precificação da gasolina. Eu estou à disposição para qualquer assunto que nós possamos debater e que possa, de fato, melhorar a vida do amazonense e do manauara. Muito obrigado.